seja qual for a dificuldade, a gente deve ler, né? E esse livro do Leandro Carnal, que é a história dos Estados Unidos, ele é extremamente didático em relação ao que a gente observa no dia a dia, assim como do Laurentino Gomes, os livros sobre escravidão. Nós temos que ver o que acontece com a humanidade. E nesse momento o desafio que está na moda agora é a questão ambiental. Os modismos e as preocupações emergenciais. Bem, o que não é resolvido, mais cedo ou mais tarde, se transforma em emergência. É a rotina. Todos os países tiveram tempo de fazer muita coisa, mas não fizeram. E parece que a culpa agora é da vaca. Eu gostaria de saber qual é o interesse econômico que está por trás disso. Mas a verdade é que o problema do desemprego, a vida, ela é permanente. Estava ouvindo um noticiário agora, Bom Dia Paraná, sobre o pedágio e a renovação das concessões aqui no Paraná. 5.000 pessoas vão perder emprego. E aí? Eu não me lembro de ter visto na discussão do pedágio qual seria o destino desses trabalhadores. Não vi sindicatos, não vi políticos, não vi gente defendendo ardorosamente o futuro dessa gente, desse povo. A CPI da pandemia apresentou seu relatório. E o melhor parágrafo, sei lá, desse relatório é quando ele diz que faz um meia-culpa e diz que a culpa é também do Congresso brasileiro. Que no ano passado ficou discutindo quem seria presidente da Câmara de Deputados e do Senado e esqueceu a pandemia. Bastariam 1, 2, 3 indivíduos bem preparados lá do Congresso, que eles vissem o noticiário internacional, não há nem necessidade de viajar, não havia. Mas que fosse lá, se quisesse, na China, na Itália, nos Estados Unidos, para ver o que acontecia e qual era a expectativa de solução. Mas não, se não fosse a Justiça Federal, de vez em quando, alguns ministros dando umas cobradas fortes, e o governador de São Paulo, da Bahia, e alguns outros aí levantando a voz, quantas pessoas teriam morrido por atrasos maiores na vacinação? E o pior é que o nosso presidente está tão convicto daquilo que pensa a respeito, que até em declarações recentes ele mostrou desprezo pela vacina. Ele acredita na imunização de boiada, de rebanho, né? Só que o rebanho dele é diferente do nosso. Então, nós precisamos ter deputados, vereadores, senadores, presidentes de sindicatos, de conselhos, mais ligados à realidade. Eu já fico pensando, o que esse povo faz? Fica discutindo firula? Foi uma reunião do CREA, foi a primeira e última reunião
Pô, passaram horas e horas discutindo vírgula e ponto de uma lei para dizer se o engenheiro tal podia fazer isso ou aquilo. O CREA devia inspecionar a qualidade mesmo. E o pior é que naquela época, né, eles botavam na frente das obras aí um papel lá dizendo inspecionado pelo CREA. Inspecionado, criava uma falsa segurança, o que é muito perigoso. Andando aí pelas ruas, né, a gente vê operários trabalhando em condições de insalubridade e perigo, sem equipamento de proteção individual, sem a presença de um técnico em segurança. Nós precisamos ter segurança, isso é fundamental. Então eu pergunto, quem é afinal que defende o nosso povo? Onde estão nossas autoridades? Onde está o Ministério do Trabalho aí, nessa confusão toda dos pedágios? E assim por diante. O Brasil tem que tomar jeito, não pode continuar assim. Teremos eleições esse ano.